Aprender a dizer não é quase um grande tabu. Nós mulheres fomos ensinadas a dizer sim, sempre muito mais educadas. A gente sempre teve que parecer uma coisa mais aberta. A gente sempre aprendeu que tínhamos que ser mais receptiva. Essa é a palavra. Nos ensinaram sempre a sermos receptivas, sorridentes, perdoar, relevar, falar baixo, sentar com a perna cruzada, fechar as pernas, calar a boca, não dar opinião. E a gente foi ensinada assim. Se pegar a educação do homem e da mulher, foi uma educação diferente, que de uns anos para cá vem sendo mudado. Isso é claro também. Mas ainda assim é ensinado. A gente pode ver repetindo padrões também. Várias vezes vou no shopping, vejo uma criança brincando com a outra, escuto o pai falando alguma coisa, eu percebo que ainda tem isso. Eu vejo pelas minhas clientes, eu vejo pela própria criação que eu também tive, e vejo amigas e etc. Mulheres em geral, a gente foi ensinada a dizer e a tolerar mais o sim e a dizer mais sim do que não. Eu ensinei para minha cliente esses dias um exercício muito simples. Ela dizia: Gabriela, eu sinto sempre a necessidade de dizer para minha família sim. Eu não sei dizer não e me sinto sobrecarregada. E eu falei assim: vou te ensinar uma coisa que você não vai esquecer a partir de agora. Você vai anotar quantos sims você se coloca para sua família, você dá para sua família, e quanto desses sims são não para você. Muitas das vezes a gente deixa de fazer uma coisa que é para nossa vida e pra gente dizer sim para o outro, e isso nos traz um custo. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sempre tive aquela coisa assim de olhar os meus primos. E teve uma época, assim, da adolescência, que eu dizia muitas das vezes, até na minha juventude mesmo, que eu aprendi, né? Então muitas das vezes Gabriela, pode olhar fulano, eu deixava de fazer uma coisa pra mim, pra olhar um fulano. E as minhas tias, gente, assim, elas nunca foram desexplorar, tá? Elas nunca foram encostadas, não é isso. Mas é porque dentro de mim sentia uma necessidade de fazer pelo outro. Eu sentia até culpa de não fazer pelo outro. E eu ficava, nossa, fiz isso, devia estar fazendo isso pra mim, mas fiz isso pelo outro. Na escola eu era assim com amigas também. Tá passando todos os possíveis carros de som do planeta aqui na minha porta. Todo sábado acontece isso, não sei porquê, mas bora continuar o vídeo. Eu peço desculpa pelas interferências. Eu sentia dentro de mim uma necessidade mesmo de ajudar, de fazer sempre muito pelo outro, de falar muito sim, até quando esse sim me custava. E dentro de relacionamentos amorosos também tinha isso. Muitas das vezes eu engolia uma coisa que estava me ferindo porque eu sentia que eu tinha que ser mais maleável, eu tinha que entender, eu tinha que justificar, porque o homem é assim mesmo. E muitas das vezes, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque muitas das vezes as mulheres, elas são assediadas, mas elas não têm uma ação imediata. Tem um comediante na internet, não é um comediante, ele é um cara, um influenciador, na verdade. Ele faz conteúdos assediando mulheres na rua. E esses dias eu vi um conteúdo dele que, literalmente, gente, tá? Ele não é brasileiro, mas ele faz conteúdos de tipo assim, ele abraça a mulher por trás, ele apalpa os seios, ele faz conteúdos. Então, assim, só pra falar mais, assim, tipo assim, vídeo de uma mulher que tá na rua e tal, e aí ele chega por trás e ele pega pela cintura e, tipo assim, na bunda dela ele dá uma encostada. E aí tem vídeos os vídeos que ele posta, sempre a mulher um pouco assim, sem reação, e algumas elas não entendem o que ele fez ali. Gente, é insano, ele pega assim, sabe? Tem vídeos que é muito na cara o que ele acabou de fazer, só que a mulher, ela não percebe, ela não entendeu a reação, e depois ele conversa e dá uma rosa e tal. E aí tava conversando isso com as pessoas, né? Muitas das vezes a gente é até assediada e a gente não sabe falar assim, não pode. Não quero. A gente não sabe falar não pelo outro. E a gente tem que aprender a dizer não. Porque a gente só vai ser respeitada a partir do nosso não. Não é só pelo nosso sim. A gente foi ensinada que a gente tem que dizer sim todas as vezes pra gente ser sempre aceita, pra ser bem vista, que a gente não podia ser vista como louca, porque uma mulher que fala, tem uma autoridade, é doida. A mulher que tem voz, a mulher que desagrada, ela é o quê? Ela não é uma mulher pra casar. Deus me livre, ela é uma insuportável. A gente cresceu e essas crenças, elas ficam aqui repetindo na nossa cabeça. Muitas das vezes a gente nem tem consciência, mas elas ficam, essas vozinhas aqui na nossa cabeça. Não pode dizer não. Você tem que falar sim. E às vezes a gente não fala sim, mas a gente permite. A gente vai relevando. Aí, quantas não são as mulheres que são às vezes apalpadas na rua, que não tem reação?
Porque literalmente o corpo trava. E aí o que a gente tem que escutar isso? Ela permitiu. Ninguém permite ser assediada, ser violentada. A gente permite uma cantada. Quando eu tô aqui, aí um cara chega, quero conversar com você, te conhecer melhor. Tô permitindo. Agora, uma pessoa chegar encostando, não. A gente tem que aprender a ser chata. Até porque, só pra pegar em um contexto também de falar assim, né? É óbvio que homens vão gostar de mulheres que não são insuportáveis, que sempre dizem sim. São essas que ele consegue usar? São essas que ele consegue trair? São essas que ele consegue abusar dentro de um relacionamento psicologicamente? Então aprenda a ser insuportável e a ser chata, porque o homem que for um homem de respeito, um homem de valor, e quando eu falo um homem de valor, não é aquele homem tradicional, né? Conservador, não. Um homem que sabe do seu valor e sabe o seu valor também, ele vai te respeitar. Ele vai respeitar o seu não. E ele vai gostar de você a partir do seu não. Porque se uma pessoa só gosta de você e só faz questão de ter você na vida dela, seja familiar, seja amigo, seja namorado, seja quem for, porque tá acostumado com o seu sim, a pessoa não gosta de você, ela gosta de usar você. Agora eu vou corrigir uma coisa que eu falei. O ser insuportável e o ser chata, tá, gente? Aqui é só entre aspas mesmo. Porque é como somos vistas a partir do momento em que colocamos limite. Mas a gente não quer dizer que a gente é chata e insuportável. Eu só fui vista como chata e por insuportável por pessoas que gostavam de usar de mim. Se aproveitar de mim. Pessoas que reconheciam o meu valor, que é pessoas que eu faço questão na minha vida, me respeitam e me adoram e não me acham chata. Pelo contrário, admiram a minha força. Admiram o respeito que eu imponho. A coerência que eu tenho com aquilo que eu falo e com aquilo que eu sou. E o que é mais importante você entender? Gabriela, porque se a gente fizer isso, se eu falar não sei o que, não vai querer ser minha amiga, não vai querer ser isso. Que não seja, aprenda seu valor, caramba. Para de ser, dar amizade, dar coisas para pessoas que gostam só de você, um pedaço de você. Mas não gostam do todo de você, gostam só do pedaço. E o que eu quero trazer pra vocês? Que não vale a pena. Você não tem autoestima, você tem que ter alguém, mesmo essa pessoa sendo um lixo, um encosto pra você. É melhor ter essa pessoa do que ficar sozinha? Tipo assim, o seu senso de amor próprio é tão pequenininho assim, que você se diminui, perde a sua voz pra permanecer em um lugar pra poder ter uma pessoa? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos colocar a mãozinha na consciência, porque a partir do momento em que mais mulheres começam a se valorizar, a se respeitar, a ter autorrespeito e não só respeito pelo outro, a ter respeito por si mesma, pela sua história, o mundo começa a melhorar também. O mundo melhora, lógico. A gente para de ser boba, a gente começa a usar a nossa voz. Mulheres têm direito à voz e vamos usar. E até fazendo um parênteses, abrindo aqui. Usem a sua voz e votem, tá? Esses tempos eu tava em um pub, eu tava sozinha. Normalmente, quando eu vou pra pub, gente, eu costumo ficar em frente ao palco. E as pessoas pensam, por que ela tá sempre em frente ao palco? Não sei o que, pensam que eu namoro uma pessoa... Não, eu sou sempre ao palco porque é o lugar mais seguro pra uma mulher poder estar. Normalmente, homens vão ter mais dificuldade de chegar do que se ficar lá no meio e menos mão boba. Porque tem lugares que, sim, a gente tá mais receptiva a ter, infelizmente, mão boba, porque tem gente babaca. Tem homem babaca. E aí, eu tava num pub esses dias, e aí eu sentei um momento pra carregar o meu celular em um sofazinho, e chegou um cara e ele colocou a mão na minha perna. Ele chegou já colocando a mão na minha perna. A primeira coisa que eu fiz foi não colocar a mão na minha perna. Ele, não sei o que, eu falei, não colocar a mão em mim. Aí ele achou ruim e tal, problema da pessoa. A gente não chega numa mulher pegando na coxa. Tem homem que é desse jeito, tá, gente? Tem homem que chega pegando a sua cintura assim. Não dá. Não dá. Porque eu tenho confiança em sair sozinha, porque eu tenho confiança em viajar sozinha, em fazer coisas sozinha. Porque eu aprendi a usar minha voz. Se alguém quiser fazer alguma coisa, eu vou falar. Se eu achar uma atitude estranha, eu vou falar. Não existe isso. Se eu for em um médico, o médico começar a me paquerar, minha filha, pode deixar que eu vou quebrar o pau desse médico. E quando eu falo quebrar o pau, a gente tem que aprender a usar nossa voz. Dependendo do que for, se eu precisar falar alto, se eu precisar impor, se eu precisar chamar ajuda, socorro, eu vou fazer. Se eu estiver falando não pra um cara e o cara continuar,
Meu amor. Meu amor, eu não sou... sou isso aqui, ó. Pra quem merece. Pra quem tem respeito por mim. Pra quem não tem, fora. Não me toca. Não me toca. Você não tem o direito de me tocar. A gente tem que aprender a usar nossa voz. Tá bom? Esse vídeo que eu queria trazer.